Pensa bem, o Estado está em todo o lugar. Ele define as regras do jogo das nossas vidas, sabe? Desde o momento em que a gente nasce até os impostos que pagamos. Mas o que exatamente é o Estado? Vamos desvendar juntos esse conceito que é tão fundamental. E olha, no final, a nossa visão sobre o poder que nos cerca vai ficar muito, mas muito mais clara. A gente ouve essa palavra o tempo todo, né? No jornal, na internet, o Estado tem que fazer isso, o Estado decidiu aquilo. Mas, sendo sincero, a gente para pensar no que isso significa de verdade? A gente está falando do governo, do nosso país, do território, ou é só uma ideia? A resposta pode surpreender. Então, para começar, vamos ver o que o Estado não é. Olha só, presidentes, ministros, partidos políticos, isso tudo é o governo. E governos, a gente sabe, passam. A nação já é outra coisa. É o nosso sentimento de comunidade, nossa cultura, sabe? O Estado. Pensa nele como se fosse o esqueleto, a estrutura fixa, a armadura que continua ali, de pé, não importa quem esteja no comando no momento. Se tivesse só uma frase para definir o que é o Estado, com certeza seria esta aqui, do sociólogo Max Weber. E ela é a chave de tudo, o monopólio do uso legítimo da força. Parece uma coisa super complicada, né? Mas quando a gente pensa no dia a dia, fica bem mais simples. Vamos ver. Traduzindo essa ideia, numa sociedade organizada como a nossa, apenas o Estado pode legalmente prender uma pessoa, aplicar uma multa ou, em último caso, usar a força física para manter a ordem. Ninguém mais pode sair por aí criando a própria polícia ou a própria cadeia. É essa exclusividade, essa centralização do poder que é a verdadeira essência do Estado. Certo. Agora que a gente já tem essa definição principal, vamos dar uma olhada em como um Estado é construído. É quase como uma receita de bolo, sabe? Ele precisa de alguns ingredientes que são essenciais para existir. E se faltar um deles, a estrutura toda pode desmoronar. O primeiro ingrediente é o povo. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Para o direito, povo e população não são a mesma coisa. População é todo mundo que está no território, incluindo turistas, estrangeiros. O povo não. O povo são os cidadãos, aquelas pessoas que têm um laço jurídico com o Estado, como o direito de votar, por exemplo. Depois, a gente precisa de um território. Um Estado não pode existir no ar, flutuando. Ele precisa de uma base física, sabe? Com fronteiras bem claras, onde as suas leis valem. É o palco geográfico onde toda a vida política acontece. Agora, o ingrediente que talvez seja o mais poderoso de todos: a soberania. Pensa nela como se fosse o superpoder do Estado. Dentro das suas fronteiras, ninguém manda mais do que ele. E lá fora, para o resto do mundo, ele é independente. A soberania é quem dá a palavra final. Ponto. Bom, um Estado também precisa de dinheiro para se manter, né? E é aí que entra a economia. Ela é um motor que gera os recursos, principalmente pelos impostos. Mas olha que curioso, é uma via de mão dupla. A economia também precisa do Estado para criar um ambiente seguro com leis que protejam a propriedade e garantam que os contratos sejam cumpridos. E, por fim, a estrutura. Aqui é o Estado em carne e osso, digamos assim. Os prédios públicos, os servidores, as leis. É toda a máquina administrativa que faz o Estado funcionar no dia a dia. E tudo isso guiado pela Constituição, claro, para que o poder não seja usado de qualquer jeito, de forma caótica. Ok. Já montamos esse quebra-cabeça do que é o Estado. Mas a pergunta que não quer calar é: para que ele serve? Por que a gente abre mão de um pedaço da nossa liberdade para ele existir? A resposta está em 3 funções principais. A primeira função é o controle. O Estado funciona como um maestro, sabe? Coordenando a sociedade para garantir que exista uma ordem e para levar adiante projetos que são de interesse de todo mundo. É ele quem define as regras e tenta garantir que as coisas caminhem numa direção. A segunda é a proteção. Isso aqui é fundamental. O Estado tem o dever de defender seu povo não só de ameaças de fora ou da violência aqui dentro, mas também de dificuldades sociais, como a pobreza ou doenças. Se um Estado falha em proteger, ele perde a sua própria razão de existir. E a terceira função: estabilidade. Governos mudam. A economia tem altos e baixos, mas o Estado tem que ser a âncora, a estrutura que permanece. Ele funciona quase como um amortecedor, absorvendo os trancos das crises para evitar que a sociedade entre em colapso. Agora, a gente chega no ponto que, para mim, é o mais fascinante de todos, um paradoxo que define o que é um Estado moderno.
essa relação de espada de dois gumes que existe entre o Estado e a lei. Como é que pode, né? Aquele que cria as regras também tem que se submeter a elas? Esse slide aqui resume tudo. De um lado, é o Estado que cria as leis que governam a gente. Mas, do outro lado, num Estado de direito, a lei mais importante de todas, a Constituição, se vira contra ele e impõe limites ao próprio Estado. Ou seja, ele cria as regras do jogo, mas também é obrigado a jogar seguindo essas regras. Então, o ponto crucial é exatamente este. A lei é um instrumento que dá poder ao Estado, mas é também a corrente que impede que ele se torne um poder absoluto. É a maior fonte do seu poder e, ao mesmo tempo, o seu maior freio. Tudo isso nos leva, então, para uma última e importantíssima reflexão. Depois de entender o que é o Estado e como ele se limita, fica faltando uma questão essencial sobre a natureza do poder. Afinal de contas, se o Estado é o único que pode usar a força, o que transforma essa força em um poder legítimo? Não é só a lei, né? Será que é a justiça? Ou o consentimento das pessoas? A capacidade de realmente proteger todo mundo? A resposta, olha, não é nada simples. E talvez essa seja a pergunta mais importante que a gente possa fazer sobre o poder. Fica aí a reflexão.